Olá, meu nome é Fábio Nemer, sou parceiro da Brasil Brokers. Hoje eu estou aqui pela U-Brokers e o assunto hoje chama-se inteligência digital. Se vocês assistirem outros vídeos que vocês têm na U-Brokers que a gente vem colocando, falamos de inteligência com várias abordagens diferentes. A inteligência digital, na verdade, ela é estudada pela referência mundial da inteligência emocional. E ele fez pesquisas e averigou por que a gente manda mensagens que não deveria mandar. Por que muitas vezes eu deveria ligar para alguém e eu envio uma mensagem? Por que muitas vezes eu deveria ligar e interagir e mando uma mensagem de voz? Nosso cérebro, ele foi feito para carta, para escrever e receber carta. Pode ser que muitos de vocês que estejam me assistindo nunca tenham recebido uma carta, a não ser carta de banco, carta de empresa de telefonia, muito menos escrito uma carta. Então depende da faixa etária. Eu me lembro da época que eu mandava carta e recebia. Eu namorava uma menina e eu esperava 3 dias a carta chegar, enviava aquela carta e ela esperava 3 dias. Então não era um diálogo, era um relato de ambos os lados. Agora, na hora que você conversa por WhatsApp, na hora que você está no chat, é muito rápido. E seu cérebro e o meu cérebro, todos os cérebros, não foram concebidos para comunicação digital. Então a gente tem que reaprender esse tipo de comunicação, esse tipo de digitação, porque nosso cérebro não é inteligente digitalmente, mas claro, treinando, obviamente, ele é. E você que está me assistindo pode ser extremamente eficaz usando a comunicação digital, mas talvez precise de alguns ajustes emocionais na hora de usar. A gente vai falar, inclusive, na hora da prospecção, onde muitas vezes uma listagem que requer um custo altíssimo para a Brasil Brokers, que ela repassa para o corretor associado ao Brasil Brokers e muitas vezes, pelo medo de ligar, ele acaba enviando o WhatsApp para toda aquela listagem e provavelmente vai ser bloqueado como spam por todos que receberem. E com detalhe, o cérebro demora mais a gravar as coisas positivas, mas as negativas, por uma questão de mecanismo de sobrevivência, ele guarda. Então, se você manda spam por e-mail, por WhatsApp, seu nome é mais facilmente gravado, inclusive junto com a marca que você representa como corretor associado, Brasil Brokers. E logicamente também, o que já faz parte da vida de praticamente todas as pessoas, as redes sociais. Eu vejo grandes conflitos de corretores que já têm seu Facebook há muito tempo, tem vários amigos no Facebook e tem um Facebook misto, porque para os amigos ele manda mensagem de aniversário, tomando cerveja, festa, piscina, sunga, praia, e no meio daquelas mensagens tem um imóvel, tem uma propaganda de um produto, ou seja, ela fica diluída ali no meio, no mínimo perde a consistência e no máximo o seu perfil não tem uma imagem profissional. Então, se você tem perfil, vai lá em configurações, cria a página e cria uma página profissional, se você quiser. Isso é permitido, inclusive na Brasil Brokers, o que não é em muitas imobiliárias. Faça um trabalho ético, represente a nossa marca através da sua página, porque com certeza a marca Brasil Brokers, junto com o seu nome, que é a sua marca, traz muita força na sua comunicação junto ao cliente. Então, por exemplo, na hora que a gente faz uma oferta telefônica, a visão é o sentido mais poderoso. Então, pessoas andando na sua frente, uma locomoção no salão, isso já gera dispersão. O ideal seria que a gente pudesse usar, vamos falar como analogia, o antolhos que o cavalo usa para não perder o foco e não se dispersar com o que está do lado. Ou seja, foco na tela, esqueça o ambiente. A audição pode ser seletiva para que você não perca a atenção na hora que você fala com o seu cliente. Preferencialmente, se você quiser, você pode comprar um headset, onde você vai ter mãos livres para escrever. Eu sou canhoto. Agora, o destro segura o telefone com a mão direita e não anota nada que falou com o cliente porque ele não usa a mão esquerda. Então, o headset te deixa com mãos livres porque a maioria é destra. Se você for canhoto, sorte, nesse caso. Porque o mundo é dos destros, mas nesse caso o canhoto consegue segurar o telefone com a mão direita e escrever com a esquerda. Mas um headset ajuda a você ficar mais tempo ligando sem se cansar pelo movimento do braço. E se você quiser, isso é sugestão que muitos corretores vêm seguindo e eu aplico quando eu ligo para os meus clientes, compre aquele silicone de natação e tampa o ouvido que você não está usando, se você estiver usando o headset, por exemplo, que aí você não vai ter perda, dispersão em função do barulho do ambiente.
E quando você tampa um ouvido, experimente agora, tampa o ouvido e fale, você vai ouvir sua voz com mais nitidez, porque você vai sentir a vibração da caixa craniana. Então, dessa maneira, você, além de não perder informação que o cliente está falando pelo barulho do ambiente, você ainda se ouve melhor. Fica como dica para você. E por falar em foco, por exemplo, tampar o ouvido para não ter dispersão auditiva, né? Foco no monitor para não ter dispersão visual com o ambiente de trabalho, ter concentração com o cliente. Hoje o foco é estudado dentro da neurociência. Esse é o Daniel Goleman, ele é o especialista mais renomado no mundo em inteligência emocional, ele que lançou o tema inteligência emocional em 1995. Esse livro, daí em diante, foi gerando outros, ou seja, é um assunto que está em eterna evolução, sempre sendo atualizado. E o livro Foco é muito interessante porque ele aborda tanto essa parte que eu falei da inteligência digital, como a inteligência emocional já com uma nova visão do século XXI. E se por acaso tiver algum termo técnico que você não compreenda, joga no Google o termo com Daniel Goleman que você vai ter todas as explicações. Uma pergunta que eu quero fazer para você agora, que quando eu faço essa pergunta em público, eu vejo todo mundo pegando o celular. Como é sua foto no WhatsApp? Ela é feita para os seus amigos ou é feita para o seu cliente? Como eu uso o WhatsApp profissionalmente, tanto quanto vocês usam, eu dou um conselho, cada um siga se quiser, mas pense no seguinte, você liga para um cliente, ele ouve sua voz. A voz do cliente também faz você imaginar alguém fisicamente que não tem nada a ver com a voz. Quando você recebe o WhatsApp dele, uma mensagem dele e vê a imagem, seu cérebro junta som com imagem. Você passa a conhecer melhor aquele cliente e vice-versa. Então, fotos de WhatsApp, cuidado, mulheres têm muito hábito de tirar foto com o pescoço virado. Isso passa vulnerabilidade, passa acessibilidade. É incrível como o cérebro do homem muitas vezes interpreta coisas absurdas por uma foto. E claro, procure ter uma foto, não precisa ser de corpo inteiro, mas que caracterize um ambiente profissional. A marca Brasil Brokers atrás, você sentado no seu posto de trabalho, mas é fundamental que você pense nisso, porque quando você liga para o cliente, ele aceita a sua ligação e aceita seu WhatsApp, com certeza depois ele vai olhar sua foto. E se ela não procede, você está na praia, tomando cerveja, está de biquíni, está num ambiente informal, não caracteriza um contato profissional. É meio conflitante, mas pense sobre isso. Por exemplo, uma foto bonita, mas que não procede. Além de tudo, olhando de lado e de óculos escuros. Sem óculos, que eu vejo muita foto de WhatsApp de pessoas com óculos escuros. Utilização pessoal e profissional, cuidado para não cair na pegadinha da digitação, do português digital. Então, mesmo que o cliente mande para você VC, TB, escreva a palavra por completo, acentue. Aquele texto que você passa para o cliente é um texto profissional, independentemente da forma que o cliente se comunica com você. Ele não vai reclamar se você escrever corretamente. Agora, se você entrar no automático de sair abreviando tudo e encontrar um cliente mais formal, pode ser que a sua linguagem digital simplificada faça com que ele te rejeite. Então, cuidado com a comunicação digital pelo WhatsApp, o volume e o tamanho dos arquivos. Outro dia eu recebi de um corretor que, não da Brasil Brokers, mas treinei uma outra empresa, dei um cartão de visitas, eu recebi 30 fotos de um produto onde nenhum cliente gostaria nem pelo volume, nem fixaria, nem reteria nada pelo volume de informações. Grupos de WhatsApp, vocês já sabem que eu acho que é praticamente impossível um grupo não ter briga. Ou seja, se você está em algum grupo, não perca tempo com um grupo, fique mais de olheiro no grupo, e se é um grupo de trabalho, use estritamente para trabalho, para que não haja conflito, porque as pessoas escrevem no WhatsApp o que muitas vezes elas não têm coragem de falar na cara, e grupo gera esse tipo de problema. E os ícones? O cliente pode mandar ícone à vontade, mas eu evito mandar beijinho, eu não mando ícone praticamente para cliente nenhum. Existe uma exceção, mas fora do segmento, que é a área esportiva que eu treino. Então, cuidado também, porque o cliente disse que desmarcou a visita, você manda um ícone chorando. O cliente falou que vai te visitar, você manda esse ícone para ele. Então, todas as vezes que você usa ícone, você está substituindo por palavra. É um hábito que está sendo adquirido, é uma tendência digital, porém, não é tão eficaz no processo de venda e de negociação e de comunicação com o cliente.
E quando a gente fala de assinatura, nós temos uma assinatura padrão. Então, nessa assinatura, é fundamental que o cliente, né, no final de tudo, identifique seu nome, que é sua marca, e a marca Brasil Brokers. Siga o padrão, porque hoje o cliente quer saber de onde você é, de onde você veio, de onde vêm os produtos. E quando nós falamos no Brasil inteiro, Brasil Brokers, o cliente já pensa imediatamente em qualidade, credibilidade e referência de grandes produtos. Facebook. Cuidado então com aquela mistura que eu falei, faça um Facebook profissional, não abandone seus amigos, pelo contrário, convidem eles para curtirem sua página. Mas na sua página, use apenas informações profissionais para que seu cliente entenda que ele pode entrar na Brasil Brokers, no site da Brasil Brokers, entrar no seu site e perceber que ambos estão juntos. LinkedIn é outra rede social que eu pergunto muito se os corretores têm. Vários, ou a maioria, dizem que tem, mas não sabem como usar. E recebem muita solicitação de amizade e também não aceitam. LinkedIn é estritamente profissional. Não anunciem produto no LinkedIn, mas façam um currículo profissional de vocês. Se você falar para o cliente que você tem LinkedIn, ele te vê de forma executiva, diferenciada, onde o Facebook é um misto de informal com formal. Então, essas são as dicas que eu dou para vocês em relação a redes sociais. E finalizando com o e-mail. Muita gente na área imobiliária usa o Gmail como uma forma de ter um e-mail próprio. Só que Gmail qualquer pessoa pode ter. Então use o e-mail corporativo Brasil Brokers, não só para o controle seu em relação aos contatos que você faz, para preservar o contato que você está fazendo e registrar o que você está fazendo com o cliente, um processo que esteja em andamento, e também para passar credibilidade, porque Gmail não passa credibilidade. O assunto é o gatilho para o cliente abrir o e-mail. Os tratamentos senhor, senhora em você, eu sugiro que vocês chamem todos de senhor e senhora, até que o cliente peça para ser chamado de você. Mas eu sugiro que, por exemplo, se o nome do cliente é Mariana, que você escreva: Mariana, estou enviando para a senhora, para não ficar muito senhor Fábio, senhora Mariana, senhora Luísa, senhor Adriano, senhor Daniel, porque quando você coloca muito senhor, mesmo que o cliente queira, fica pesado. Então, faz uma mescla entre o nome e o senhor depois. Essa é uma dica que eu passo para vocês também. Anexos. Tem gente que não sabe nem identificar o anexo. Sem smartphone abre de um jeito e às vezes não abre. Sem e-mail, às vezes também o cliente não consegue identificar de acordo com o programa que ele usa. Então avise ao cliente que você está mandando o anexo e muitas vezes o antivírus do cliente na empresa bloqueia o anexo e na casa dele não. E fica aquela briga. Eu não recebi seu e-mail. Você diz: eu mandei o seu e-mail. Então pergunte antes. Ligou para um cliente, pergunte para ele: esse seu número é do WhatsApp? Você já está pedindo indiretamente uma autorização para usar o WhatsApp. Pergunte para ele: o senhor usa mais e-mail ou WhatsApp? Onde o senhor abre, o antivírus bloqueia o anexo? Mesmo que ele não saiba responder, você tem algumas informações que vão te posicionar em relação à comunicação digital para que ela seja a mais eficaz possível. E o layout. Escrever muito? Ninguém lê. Distância entre os parágrafos, um espaço entre, por exemplo, de 3 em 3 linhas. Tópicos ajudam mais na leitura, para que o cliente não bata o olho no e-mail e o cérebro rejeite logo do início. E, claro, uma assinatura que caracterize que você é corretor associado Brasil Brokers. É essa credibilidade que o cliente precisa no Brasil, a referência da nossa marca. Nesse vídeo sobre inteligência digital, você viu que o nosso cérebro não foi concebido para a comunicação digital, então é um reaprendizado na comunicação, principalmente na área de negociações, onde a gente tem que ser o mais assertivo possível. Você viu também que, em função do cérebro não estar preparado para a comunicação digital, a gente comete erros muitas vezes, vamos falar, ambientais, onde muitas vezes eu estou usando uma ferramenta digital como o WhatsApp, Facebook, e-mail para um amigo e daqui a pouco eu estou usando o mesmo linguajar, as mesmas fotos de perfil para um cliente, onde há uma mistura de social com profissional. E claro, cada vez que você prepara uma mensagem, relê aquela mensagem, refaz aquela mensagem, você está usando a sua inteligência emocional dentro da inteligência digital. Muito obrigado, Fábio Nemer.